54º Encontro de Cravistas em Quarentena. Cravista e professora Ana Cecília Tavares é a nossa convidada de hoje, vai apresentar os prelúdios no Mésurré para cravo do século XVII. Peças nada ortodoxas quanto à escrita, rítmica e métrica que foram quase abandonadas no século XVIII. Alguns editores até os omitiram ao republicar as peças para cravo nesse período. E Ana Cecília, vai ser muito legal essa palestra sua. Agradeço antecipadamente e seja muito bem-vinda, com você. Obrigada, queria inicialmente agradecer a você, Beatriz, e parabenizar por esse projeto que fez com que a gente criasse uma rede de cravistas, uma rede de compartilhamento de conhecimento, né? E muita amizade. Isso aí foi muito bom e a oportunidade de poder sempre estar assistindo os colegas e participar dessa segunda-feira é muito bom. Queria muito agradecer também a Maria de Lourdes Cútulo, que foi minha professora aqui em Brasília. Eu comecei o cravo com ela. E foi também quem me ensinou a tocar esses prelúdios no Mésurré no início, né? Eu lembro que a gente fez alguns prelúdios no Mésurré. Primeiro fizemos os de Couperin, que também são no Mésurré, e depois, propriamente, os prelúdios no Mésurré com a linguagem que são escritos. E gostaria também de agradecer ao Marcelo Fagerland, que foi meu orientador na pesquisa que eu fiz sobre esses prelúdios lá na UFRJ. Me fez trabalhar muito, mas hoje eu agradeço muito ele ter sido assim, bem exigente, porque vale a pena, né? Vale a pena quando é assim. Aí queria agradecer muito a ele e queria agradecer muito a Yuki Shimura, que me ajudou demais a inserir os áudios nos exemplos, porque essa palestra ela estava prontinha, gente, mas ela era para ser feita assim, ao vivo. Você projetava o PowerPoint e tocava o exemplo, mas acontece que no formato Zoom, infelizmente, a gente não tem um som bom. Então, eu tive que gravar, inserir aqui e ali. Inclusive, vai ter hora que vocês vão ficar sem partitura para seguir, mas elas estão no chat em PDF. Se alguém se interessar, pode clicar lá, a Beatriz já colocou, e colocou a dissertação também, depois quem quiser baixar, e eu posso colocar no grupo também. Bom, então vamos começar falando sobre os prelúdios no Mésurré do século XVII. Essa pesquisa ela se propõe a estudar o prelúdio no Mésurré através de seu breve período de existência, restrito a um único país, a França. Os prelúdios eles eram inicialmente improvisados, prática habitual entre os alaudistas e cravistas, geralmente para introduzir as peças. Não se sabe ao certo se essas peças foram deixando de ser improvisadas, abrindo então um espaço para os prelúdios notados, ou se as duas práticas, tanto a escrita quanto a improvisada, coexistiram durante todo o período que compreende os prelúdios no Mésurré, compostos e notados para cravo. Os prelúdios no Mésurré para cravo foram escritos principalmente no século XVII e XVIII, e teve uma duração pequena, sabe? Foi em torno de 60 anos. Sua principal característica é a ausência de ritmo ou métrica, sendo grafados, notados, normalmente em semibreves dispostas em diagonal. Embora as semibreves sejam a marca desses prelúdios, outros valores podem ser acrescentados, utilizados pelo compositor para facilitar a compreensão do intérprete. A essa forma de notar os prelúdios foi dado o nome de notação mista. Então, agora, vamos ver se vai dar certo. Share screen. O Louis Couperin viveu muito pouco. Então, ele viveu de 1626 a 1661, escreveu 16 prelúdios que não foram publicados. O Nicolas Lebègue publicou 5 prelúdios em 1677. Elisabeth Jacquet de Laguerre teve 4 prelúdios publicados em 1687. E Jean-Henri d'Anglebert teve 3 prelúdios publicados em 1689. Agora, o prelúdio em Dó maior não faz parte dessa impressão, porque ele só foi encontrado posteriormente no manuscrito autógrafo. Inclusive, ele não foi nem transformado para notação mista.
Essa dissertação se concentrou somente nesses prelúdios do século XVII, representado por esses 4 compositores. Então, o Louis Couperin ele é considerado o compositor mais importante na arte dos prelúdios non mesurés, pois deixou 16 prelúdios notados em semibreves. Foi também o primeiro dentre os cravistas a compor esses prelúdios. Claro que eu falo o primeiro a compor, quer dizer, a notar os prelúdios, porque os prelúdios já eram improvisados antes. Seus prelúdios são encontrados no manuscrito de Bohun e no manuscrito de Parville, que não são autógrafos. O manuscrito de Bohun foi escrito entre 1658 e 1706, e tudo indica que tenha sido copiado por alguém da família após a sua morte. Esse manuscrito é de grande importância para a música francesa de forma geral, contemplando vários compositores, dentre eles, por exemplo, Chambonnier, Lully. E o outro manuscrito de Louis Couperin, que é o de Parville, que deve ter sido escrito em torno de 1670, ele só foi encontrado em 1968 e é propriedade da Biblioteca Nacional, Biblioteca Musical de Berkeley. E ele veio agrupado em suítes, porque o manuscrito de Bohun não é agrupado em suítes. Você pode montar a suíte de acordo com a tonalidade, enquanto que esse que foi editado por Alan Curtis, pela editora Pupitre, esse aí veio com as suítes montadas. Louis Couperin foi extremamente claro na sua notação em semibreves. As ligaduras mostram as notas que compõem os acordes e muitos ornamentos são escritos por extenso. Então, eu vou mostrar uma paginazinha do prelúdio dele. Eu quis mostrar o facsímile porque é uma coisa assim, plasticamente muito bonita. Só que nessa página aqui que eu escolhi, apesar de ter essas linhas tão grandes, não tem muita ligadura individual, que é uma característica do Louis Couperin. Ao longo dessa comunicação, abordaremos diversos aspectos de sua notação. Embora só se encontre 4 prelúdios notados em semibreve, Louis Couperin nos presenteou com 4 prelúdios ditos tripartite, como dança de andamento, que ele chamou de changement de mouvement. Neste século, somente Louis Couperin e Elisabeth Jacquet de Laguerre parecem ter escrito para esse gênero de prelúdio, com movimento rápido e métrico no meio da peça. Mas Jacquet chamou esse trecho de mouvement e Couperin de changement de mouvement. Outro compositor enfocado é Nicolas Lebègue, que foi quem iniciou a notação mista para prelúdios non mesurés. A notação mista, como eu já disse, fazia uso de valores diferentes ao invés de somente semibreves, com o intuito de facilitar a compreensão de quem iria executá-lo. Mas a notação de Lebègue foi extremamente didática e exagerada, pois fez uso de muitos valores diferentes, ao contrário dos outros compositores, que não variavam muito os valores utilizados em seus prelúdios. Tudo indica que foi criada por ele essa notação mista. Daí a sua preocupação em dar explicações na introdução do livro. E as explicações são confusas, viu? É bem confusa a explicação que ele colocou na introdução do livro. E na terceira tiragem do livro, ele resolveu acrescentar uma carta que ele escreveu a um cravista inglês que estava provavelmente com dificuldade para entender a notação mista proposta por Lebègue. Então, acabou que essa carta do Lebègue acabou virando um documento assim, importante, porque fala como executar os prelúdios. Não é assim tão esclarecedora, mas tem coisas bem importantes. Então, eu resumi aqui os 3 parágrafos da carta. No primeiro parágrafo, ele explica que o prelúdio teria a função de preparar a tonalidade das peças que serão executadas e também para se experimentar o teclado antes de tocar. E usa o termo passear pelo tom que será tocado. Eu vou passar aqui só para vocês ficarem olhando a partitura dele. Não colocou barras de compasso nos prelúdios, como teria colocado nas peças, pièce, né, que ele chama, por não ter nada de determinado nesses prelúdios. Nesse mesmo parágrafo, o compositor comenta ainda sobre a importância de tocar as notas na ordem que estão dispostas. Não importa se apareceu primeiro no grave, você tem que tocar na ordem que ela foi escrita. E no segundo parágrafo, ele fala sobre o le petit cercle, o pequeno círculo, se referindo à ligadura e à importância de se conservar todas as notas ligadas.
Mas o autor não chamou atenção para as notas de passagem, grau conjunto e nenhuma explicação quanto ao uso de valores menores nas notas ornamentais inclusas na ligadura do acorde. Vocês podem ver aqui, olha, que ele bota uma colcheia aqui nessa nota de passagem. Então, uma semicolcheia, ele não explica nada. Já que ele explicava tanto, poderia ter explicado isso, né? Mas ele não explicou. E no terceiro parágrafo, ele se refere à tenue ou círculo, cercle, referindo-se às ligaduras dos grandes acordes. Estão vendo esses acordes grandes aqui com essas ligaduras enormes? Isso é uma coisa que a gente não vê em nenhum outro prelúdio no Mésiroé. Esse acorde igual, assim, fazendo um pedal, né? E aí, então, ele fala que deverão se manter ligados enquanto a outra parte passeia pela melodia. Elisabeth Jacquet de Laguerre parece ter sido a única mulher a compor para cravo nessa época. Suas suítes se iniciam sempre por um prelúdio non mesuré. É interessante ressaltarmos que seu livro, publicado em 1687, ficou perdido até 1982 aproximadamente. Suas 4 suítes são precedidas por um prelúdio livre, sendo que a quarta se inicia por uma toccade, considerada a única na literatura francesa para cravo no período barroco. Sabia-se que o livro havia sido publicado porque saiu no Mercure Galant, uma revista da época, de março de 1687, onde se comentava sobre a publicação do livro e a dedicatória a Luís XIV. Jacquet era cravista prodígio e, desde 10 anos de idade, já tocava para o rei. Além de virtuosa e improvisadora no cravo, Jacquet escreveu cantatas, muitas cantatas, ópera e 2 livros de peças para cravo. Seu livro, de 1687, foi encontrado em Veneza, na biblioteca do Conservatório Benedetto Marcello, e como o livro esteve perdido por tanto tempo, muitos artigos publicados sobre o prelúdio non mesuré não citam Elisabeth Jacquet de Laguerre. É verdade, inclusive, quando eu fiz a dissertação em 2004, e em 2006 eu defendi, então eu usei o Grove de 2004 e não falava dela. O David Moroni lançou na revista Early Music, ele escreveu um artigo lindo sobre o prelúdio non mesuré, ela não está também citada. E aí eu usei o Grove Online de 2004 e o artigo continuava o mesmo, só que na bibliografia eles atualizaram, colocaram alguma coisa lá dela, mas o artigo continuava o mesmo. Então, quer dizer, ela ficou esquecida durante muito tempo. Danglebert, além de ser um compositor de uma inspiração marcante na arte desses prelúdios, ele trouxe uma grande contribuição para o interessante estudo sobre notação. Danglebert compôs seus prelúdios com notações semibreves, como o couperet, mas para a publicação resolveu transformá-los para notação mista, talvez influenciado pelo sucesso de Jacquet e Lebesgue, que publicaram seus prelúdios em notação mista antes, né? O Danglebert é mais próximo, cronologicamente, do Louis Couperin, mas ele publicou mais tarde. Desta maneira, torna-se possível comparar as 2 versões, em semibreve e mista, e também compreender melhor a notação em semibreve. Mas é importante dizer que, nessa pesquisa, observamos que a ajuda que a notação mista traz é apenas aparente, pois o que realmente determina uma boa compreensão e interpretação da peça é a maneira como a música foi elaborada pelo compositor. Então, aí vocês podem ver a notação que foi feita pelo Danglebert, em notação em semibreve, e depois como ele transformou para a notação mista. Eu prefiro ler na notação em semibreve, mas acontece que eu fui me dando conta que era melhor ler na notação mista, porque ele mudou algumas coisinhas, sabe? Aí, então, realmente era a ideia dele. Então, comecei a ler mais na notação mista. Mas, olha, essa notação mista não precisa, gente, dá para entender perfeitamente pela notação em semibreve. Aí agora, então, o segundo capítulo da dissertação ficou como compreensão da notação non mesurée.
Então, divididos em ornamentos, notas melódicas, passagens, ligaduras e linhas retas. Como já foi dito anteriormente, a notação dos prelúdios no Mésiaux se apresenta de duas formas, né? A notação em semibreve, que foi usada por Louis Perrin, d'Anglebert, Leroux, do século XVIII, e posteriormente d'Andrieux. E a notação mista, ou também chamada de semi-Mésiaux, usada por praticamente todos os outros compositores que se dedicaram a esse gênero. Embora essa notação varie de um compositor para outro, usualmente os acordes eram notados em semibreves. Refletindo sobre essas questões, poderíamos entender que se as notas estão escritas na ordem que devem ser tocadas, assim como os arpejos, que na maior parte das vezes são totalmente escritos, e os ornamentos, que tanto podem ser grafados como também escritos por extenso, com todas as notas, a grande criação do intérprete está, de fato, no ritmo, que pode mudar totalmente o fraseado da música. É verdade. O ritmo é que muda completamente a música e faz uma diferença entre as diferentes interpretações que você pode dar. Outra coisa também, além do ritmo que você pode impor às notas, é também a velocidade com que você passa de um motivo para outro, para os eventos que tem. Então, por exemplo, se você não dá muito espaço entre eles, você vai ter um tipo de interpretação. Se você vai de uma maneira mais pausada, você vai ter outro tipo de interpretação. David Moroni, que se aprofundou muito nos prelúdios de Louis Couperin, conclui que essa notação é, na verdade, muito menos vaga do que parece, pois seu sistema é preciso e contém todas as indicações necessárias para se abordar. Como já foi abordado anteriormente, a importância dessa obra de d'Anglebert, por causa das duas versões, na notação mista, constatamos que o compositor só usou semibreves e colcheias. As raras semicolcheias que aparecem fazem parte da ornamentação. E, apesar dos acordes, na maior parte das vezes, serem notados em semibreves, encontramos muitas vezes acordes notados em colcheia. Eu até achei interessante que o David Moroni, porque tem artigos que falam, não, os acordes são notados sempre em semibreve na música de d'Anglebert, quando aparece um acorde em colcheia, a colcheia quer dizer que é mais rápido, e aí o David Moroni veio justamente dizer que esse arpejo em colcheia significaria, então, para ser tocado de maneira mais expressiva. Eu achei muito incrível ele ter falado isso, né? Porque é verdade. A gente encontra esse arpejo assim, em colcheia na obra do d'Anglebert e realmente demanda da gente uma interpretação mais expressiva. Aí agora, então, eu gostaria de... e também é importante falar que não existe uma relação matemática. Então, por exemplo, se você tem colcheia, se você tem semínima, você não vai jamais estabelecer uma relação matemática entre uma e outra. Isso é só uma ideia de que o que está com valor menor deve ser mais rápido, mas nunca uma matemática entre os valores. Agora, os ornamentos encontrados nos prelúdios são, em geral, notados por extenso, ou seja, com todas as notas. É preciso reconhecer quando estão escritos por extenso e interpretá-los como ornamentos. Embora num prelúdio não Mésiaux, a flexibilidade de tempo para interpretar um ornamento seja muito maior do que numa peça Mésiaux, que possui barras de compasso e exige, na maior parte das vezes, que o ornamento seja realizado dentro de uma pulsação. Encontramos o tremblement, né, o trinado, notado por extenso em muitos prelúdios, como aqui no exemplo. Então, esse é o tremblement com as duas mãos, né? Notado no prelúdio de Louis Couperin. E aqui também, olha, na próxima figura,
A gente pegou uma parte, o David Moroni fez um estudo muito bonito no livro dele, do Louis Couperin, porque ele pegou como os ornamentos aparecem nos prelúdios, ó, vocês podem ver aqui a maneira como se interpreta e como que ele é grafado por Chambonnier-Lebesgue e como ele é grafado por Danglebert. Então, aqui, por exemplo, o tremblement tá escrito com sinal, mas ele tem muitas vezes escrito por extenso, mas na maior parte das vezes é quando tem uma cadência, quando tem um pensée depois, ou é um ornamento apoiado, então ele vem escrito por extenso, ele não usa o sinal. Mas quando é só um tremblement simples, aí ele bota só o sinal. Agora, fora o tremblement e o pensée, todos os ornamentos são escritos por extenso. O pensée e o tremblement aparecem muitas vezes notados com sinal, mesmo quando a notação é em semibreves. Quando aparecem, bom, eu já falei isso. Aí, então, aqui, Couperin e Danglebert notavam o pensée de maneira diferente, embora o resultado musical fosse o mesmo. Então, aqui a gente tem o pensée notado por Danglebert, que é só essa virgulinha aqui, nas duas notações. Sempre eu coloco as duas notações porque é um presente para a gente. Então, aí tem aqui na próxima imagem o pensée notado pelo Louis Couperin, que é da forma tradicional que a gente encontra na tabela de bar também, né? Na tabela de ornamento de bar. Então, quanto aos outros ornamentos, eles estão, na maior parte das vezes, notados por extenso. A tabela de ornamento de Danglebert é considerada a mais importante na música francesa para cravo. Muitos dos ornamentos que estão nessa tabela aparecem nos prelúdios, principalmente Louis Couperin, mas na maior parte das vezes sem o uso de sinal. Então, o trabalho do David Moroni foi muito bonito, porque ele pegou esses ornamentos aqui, da tabela do Danglebert, e mostrou como eles acontecem nos prelúdios. É bastante interessante. Um ornamento muito utilizado por Louis Couperin, além do trinado e o pensée, que são mais usuais, é o coulé sur deux notes de suite, descrito na tabela de Danglebert. Então, aqui, e o que me ajudou, a gente tirou da tabela do David Moroni, aqui, olha, cada exemplo para poder facilitar na hora de explicar. A gente não tem que ficar olhando aquela tabela grande, porque são 17, né, que ele cita. Então, aqui vocês vão ter direitinho, olha, o coulé sur deux notes de suite, aqui como ela aparece no prelúdio, como é realizado e como que o Danglebert grafou. É tão bonito. E, assim, uma coisa que eu acho importante de comentar é porque esse coulé sur deux notes de suite é um ornamento que aparece muito nos prelúdios, e o prelúdio em si já tem uma linguagem tão complexa, e às vezes você está, principalmente do Louis Couperin, você está assim num trecho assim estranho, aí de repente aparece isso, aí complica mais ainda a sua vida de como você vai interpretar esse trecho. E quando a gente tem consciência que é um ornamento, facilita muito a levada, muito mesmo. Aí, então, vamos ouvir o coulé sur deux notes. E aqui nesse prelúdio em Mi menor, ele ainda utiliza com imitações, né? Um prelúdio é composto por vários acordes e a maneira de arpejá-los é detalhada pela própria notação.
As notas que compõem os acordes são muitas vezes acrescidas de outras, chamadas notas de passagem ou notas estranhas. Essas notas são muito frequentes e, ao observarmos a tabela de ornamento de Danglebert, por exemplo, encontraremos sinais gráficos correspondentes a essas notas, tais como, ele chama de chute sur une note, chute sur deux notes, coulée sur une tierce, que nos prelúdios aparece sob a forma de apogiatura. Então, aqui a gente vai ter um exemplo do chute sur une note, e na tabela de Rameau, por exemplo, isso aqui chama um arpejo figurado, arpegement figuré. Então, ele deu esse nome. Quando a gente fala assim, chute sur une note, para uma pessoa que vem de outra área, complica, né? Então, aqui embaixo está a tabela do Moroni, que fica na 12. No prelúdio 4, em Sol menor, de Louis Couperin, encontramos um exemplo de chute sur deux notes, que vai estar no número 13 da tabela do Moroni. Então, esse exemplo aqui, tem as setinhas aqui, ó. Então, primeiro é chute sur deux notes, e depois tem dois porte de voix. O porte de voix tem um caráter muito expressivo nesses prelúdios. E o Colin Tilley, o Colin Tilley fez um trabalho também muito legal, que me estimulou muito a fazer essa dissertação sobre os prelúdios. Eu comprei o livro que ele lançou, com os 3 volumes, porque ele lançou os prelúdios. Às vezes tem umas notinhas que a gente tem que corrigir, mas ele foi muito fiel às ligaduras, e foi interessante porque ele fez um livro com comentário crítico. Aí lá ele explica sobre todos os prelúdios, e aí depois ele mostrou os prelúdios todos editados, né, baseado nas fontes, e ele fez uma coisa muito interessante. Você vai tocando o prelúdio, aí você vê um pontilhadinho assim, no meio da frase é escrito o número 3. O que é aquilo? É para você ir no facsímile e você olhar o terceiro pentagrama. Isso facilita muito. Foi muito legal o trabalho dele, sabe? Eu me inspirei muito nele. Então, o Colin Tilley comenta no seu trabalho, ele detalha que o David Moroni identificou 17 tipos de ornamentos em sua preciosa lista, como ele chamou. 4 tipos de tremblement, 3 tipos de coulée, diversos porte de voix e muitas formas de arpejo. Também Paul Prévost também foi outro que eu trabalhei muito em cima também. Fez um estudo aprofundado de análise dos ornamentos. E ele chama atenção para a presença de um desconhecido das tabelas de ornamento de seus compositores contemporâneos, que propõe a repetição de uma nota e é normalmente reservado à música vocal, aos instrumentos de arco e sopro. Aí agora nós vamos falar sobre os aspectos melódicos, as notas melódicas nos prelúdios no Mésuré. Então, quanto à melodia de um prelúdio, essa se encontra muitas vezes nos ornamentos e também nos arpejos, onde a própria harmonia já nos fornece a melodia, como, por exemplo, o começo do prelúdio 10 em Dó maior de Couperin. E eu fiz um videozinho desses 2 prelúdios, esse número 10 de Couperin, porque é muito raro, gente, você pensar num prelúdio, cantar harmonia, se é possível cantar harmonia, é muito raro acontecer isso nos prelúdios dele. E o outro prelúdio é o prelúdio em Dó maior, aquele do Danglebert, que não fez parte da edição dele de 1689, que também tem o prelúdio ascendente, o arpejo ascendente. O do Louis Couperin tem o arpejo descendente, e o do Danglebert tem o arpejo ascendente, e uma pérolazinha de bonita. Então, isso aqui.
A partitura está aí no chat. Então, o outro prelúdio do D'Anglebert, né, apareceu um trecho maior aí, mas também está no chat a partitura, é aquele que eu falei que não foi publicado em 1689 e ele só foi encontrado no manuscrito autógrafo posteriormente. Deixa eu passar aqui. Então, existem estudos que comparam o prelúdio no Mesurier ao recitativo. Em um trecho do tratado de François Couperin, L'Art chez le Clavecin, o autor fala sobre o prelúdio, dizendo que é uma composição livre em que a imaginação se entrega a tudo que a ela se apresenta. O autor diz depois que a música tem sua prosa e seus versos. Aí o David Moroni fez uma analogia interessante com a prosa e o prelúdio, dizendo que tanto a prosa quanto o prelúdio se aproximam da linguagem falada por sua irregularidade. E a música métrica seria comparada à poesia por sua regularidade. Encontramos nos aspectos melódicos dos prelúdios no Mesurier diversos trechos nesses prelúdios que se aproximam do recitativo. Em alguns trechos percebemos momentos mais expressivos, que foram aqui chamados de affect. Eu usei esse termo utilizado também por Colentino, reportando-se a Frescobaldi em seus Avertimenti.
Então, temos alguns exemplos de trechos expressivos desses prelúdios. Eu vou botar aqui. Eu acho maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada, né? E aqui o Fá maior também, que tem esse começo. Nos prelúdios de Louis Couperin, encontra-se uma melodia ornamentada e regular, que, como eu disse, se aproxima do estilo recitativo, mas uma diferença importante e interessante entre o recitativo e o prelúdio no mesuré é o que o recitativo se mantém na linha superior com a harmonia abaixo, e o prelúdio no mesuré pode passar para a linha de baixo, como nesse exemplo aqui. Observamos a presença de desenhos melódicos que se imitam numa sequência em diferentes posições, com maior ou menor número de notas. Tal fenômeno acontece com, eu disse frequência, mas achei com uma certa frequência, principalmente na obra do Louis Couperin. Esses desenhos melódicos foram chamados de motivos na dissertação. Então, tem esse aqui, do Prelúdio 10. Então, esse outro aqui, também dele, olha. Agora, existem prelúdios que possuem uma linha melódica definida, embora não seja muito comum neste gênero. Esse prelúdio de Jacques de Laguerre, que eu vou botar uma faixa aí, é uma pérola dentro desse repertório, porque ele possui uma linha melódica definida na apresentação da peça. Então, eu gostaria de finalizar essa parte dos aspectos melódicos, colocando essa gravação que eu fiz num disco do grupo que eu participo, o Estúdio Barroco, que o André Vidal, o cantor, ele fez uma pesquisa sobre mulheres compositores do século XVII e XVIII, e muitas desconhecidas. Então, eu quis colocar esse prelúdio da Jacquet, e mais como as outras danças, porque ela é muito conhecida, mas o livro dela ficou desaparecido muito tempo, e também porque é muito bonito esse prelúdio. Tá a partitura tem aí no chat, viu?
falei para vocês, né? Mas é porque já ficou lá para trás, a Jacquet colocou os prelúdios dela, três dos 4 prelúdios têm essa parte rápida, né? E esse prelúdio ela realmente conseguiu explorar até o grave do cravo. Eu acho muito bonito. Aí agora a gente vai falar sobre as passagens, que são a coisa assim mais usual que tem no prelúdio no Mésiaux. De uma maneira geral, as passagens parecem indicar um tempo mais rápido, e na notação mista são normalmente escritas em colcheias ou semicolcheias. Agora, é importante ressaltar que a velocidade da passagem vai depender do afeto, do momento, do contexto musical, em trecho que se encontra. Então, aqui a gente tem um exemplo de 2 passagens, só uma que aparece. Essa aqui, olha, quando vem essa escalinha assim, todas juntinhas, a gente já sabe que é passagem. E não aparece aqui na partitura, mas depois tem uma outra passagem também no prelúdio do Couperin. Encontramos passagem tanto nos prelúdios quanto nas tocatas no estilo italiano, que nessa dissertação teve um capítulo sobre tocatas, né? Mas hoje eu não quis trazer nada disso porque ia ficar muita coisa. Mas as tocatas de Froberger, no estilo italiano, então tem muitas passagens. E agora, no próximo exemplo, eu trouxe um prelúdio do Couperin, que tem essa linha reta aqui. Você vê que vai até o agudo, e aí tem um intervalo muito grande, como nas tocatas, né? Até nos advertimentos de Frescobaldi tem explicando sobre a importância de você não confundir uma coisa com outra, né? Então, aqui tem a tocata 3 também, com um desenho semelhante nesse sentido. O Couperin ele demonstra sempre um cuidado através da notação dele em não confundir uma passagem com o texto que se segue. Jacquet de la Guerre tem um belíssimo exemplo de prelúdio com passagem em Lá menor, que é o único prelúdio dela que não tem a parte rápida no meio. Então... Então, assim, a gente chega ao final do tema das passagens, né? E passamos para as ligaduras. Na dissertação, eu me dei o trabalho assim, de explicar tudo direitinho, porque a terminologia usada pelos compositores e pelos os pesquisadores é muito variada, sabe? Demais. Então, aqui eu só dei uma pincelada bem rápida para vocês terem uma ideia. Então, poderíamos dizer que as ligaduras seriam a linguagem harmônica do prelúdio no Mésiaux. Sua função é a de mostrar como construir uma harmonia antes de mudar para a próxima, isto é, que notas de ligar e por quanto tempo. Encontramos grande divergência na terminologia dessas ligaduras nas edições modernas, mas sua função é sempre a mesma. A maneira de se notar as ligaduras torna claro para o executante quais notas devem ser ligadas em um acorde, principalmente na música de Danglebert e no Couperin, porque eles foram bem cuidadosos, né? Tem outros compositores que você deduz, porque você passa a ter tanta prática daquilo, aí você deduz, mas eles não colocaram. Então, aqui a gente tem o mesmo exemplo na notação mista, na notação em semibreve, das ligaduras de Danglebert.
tem também o prelúdio em sol menor, com a ligadura dos arpejos, cada um com uma ligadura individual, olha. O arpejo em colcheia, o famoso. E outra coisa totalmente diferente aqui no... Agora, não há um consenso quanto à terminologia nas fontes da época e também os estudos mais representativos do assunto usam termos diferentes entre si. David Moroney parece ter optado pelo termo tenue, porque as ligaduras na música de Louis Couperin são geralmente individuais, ou seja, uma tenue para cada nota. Mas no seu... E aí, depois ele bota liaison também, gente, é uma confusão. Mas no seu artigo tão famoso da Early Music, ele chama as ligaduras dos compositores de slurs, que seria liaison. Em geral, as notas contidas nessa ligadura formam um acorde e não uma linha melódica. Qualquer nota que caia entre os acordes pode ser considerada nota de passagem. As ligaduras também são usadas para indicar um ornamento, uma melodia, ou até isolar notas daquilo que as precede e daquilo que as segue. Paul Prévost usou o termo liaison, e Colentino optou pela palavra linha, line, que pode servir para tenue e para liaison. Mas aí o Colentino também complica, explica da line simples, da ligadura, de múltipla, enfim, gente. Na dissertação está bem explicadinho para quem quiser mergulhar nesse assunto. Agora eu vou falar sobre as linhas retas, que num primeiro momento causam tanta dúvida nas pessoas quando vêm, será um compasso dentro de um prelúdio sem compasso, né? Então, o Moroney e o Tilney classificam em 3 tipos as linhas retas nos prelúdios de Louis Couperin. O primeiro tipo trata de uma linha reta que se assemelha a uma barra de compasso, e, ao que tudo indica, a nota que se segue a essa linha é importante e demanda uma valorização. Eu não diria uma acentuação, mas uma valorização. A gente tem esse exemplo aí. E o Danglebert, na sua versão mista dos prelúdios, utiliza algumas barras de compasso, mas essas parecem sinalizar o final de uma seção, mesmo que incompleta. As linhas retas colocadas embaixo ou em cima de uma determinada nota encontram-se na música de Louis Couperin e também na de Danglebert e parecem indicar que a nota é um tempo mais importante. Neste exemplo do prelúdio em sol menor, é muito interessante, esse aqui embaixo, que eu vou tocar os 2 seguidos, é muito interessante porque essa linha reta aqui, sobre essa nota sol aqui, ela demanda, na verdade, não seria uma acentuação, mas sim uma suspensão. Como diria o Couperin no L'Art chez le clavecin, do ornamento suspension, que você faz um suspense para vir a nota. Então, a melhor maneira de tocar essa parte aí é você valorizar nesse sentido. Bom, esse seria o segundo tipo de linhas retas.
Observa-se ainda um terceiro tipo de linhas retas verticais que aparece na música de Louis Couperin, d'Anglebert e, posteriormente, François Couperin. Tal linha é colocada entre uma nota da mão direita e da mão esquerda e indica certamente que as notas devem ser tocadas ao mesmo tempo. Na obra de François Couperin, no entanto, ela indica um uníssono, o que não se aplicaria sempre aos prelúdios de d'Anglebert e Louis Couperin. Então, vou tocar aqui os exemplos. Tem um que é a mesma nota, mas o outro aqui não, são notas diferentes. É difícil parar esses prelúdios, né? Muito difícil. Bom, como vocês podem ver, as linhas retas são bem intuitivas, né? Não tem mistério nenhum entre elas. Aí agora, então, eu vou falar sobre os prelúdios tripartite do Louis Couperin, sobre a notação mensurada e esses prelúdios tripartite. O Louis Couperin, ele escreveu 4 prelúdios tripartite que possuem uma fuga na seção central, com exceção do prelúdio em Fá maior, que tem a parte movida, mas não é uma fuga. Mas somente, e ele chamou, igual eu falei, changement de mouvement, mas somente 2 desses prelúdios de Couperin são considerados verdadeiras obras tripartite. O prelúdio 1 em Ré menor e o prelúdio 6 em Lá menor. Nos outros prelúdios, o 3 e o 12, a terceira seção é mais curta, praticamente uma coda. A gente chama de tripartite, mas, na verdade, tripartite mesmo seria esse. Agora, esses 2 prelúdios, igual está aqui nessa imagem 15, esses 2 prelúdios merecem uma observação à parte, pois a maneira como eles se iniciam é muito interessante. O prelúdio 1, em Ré menor, que foi até o estudo de caso que a gente fez na dissertação, é o único prelúdio de Louis Couperin que começa com um acorde notado verticalmente. Em todos os outros prelúdios, Couperin indica a maneira de arpejar. Não sabemos se a intenção de Couperin era de dar liberdade para o intérprete arpejar da maneira que preferisse, ou se o acorde deveria ser tocado plaqué, ou normalmente arpejado como de hábito no cravo. Difícil saber realmente o que é. Vou colocar ele aqui. Agora, o outro prelúdio 6 em Lá menor do Couperin, ele escreve o arpejo do acorde inicial de maneira magistral. E o curioso é que no manuscrito de Parville, esse prelúdio se encontra com o título Prélude de Messier Couperin à l'imitation de Messier Froberg. Então, quer dizer, a gente vê que após esse arpejo, o Couperin faz uma analogia com a tocata de Froberg aqui embaixo. Se você olhar o arpejo como ele está escrito aqui, e você olhar os 2 primeiros compassos da tocata, você vai ver que é a mesma coisa. Então, acredita-se que, como o Couperin ele admirava muito a forma como Froberg tocava, então pode ser que ele tenha feito mesmo essa homenagem ao Froberg, arpejando a maneira como se deve arpejar, como se deve iniciar as tocatas. Porque o Froberg viveu na França e divulgou provavelmente a arte de seu mestre Frescobaldi, e acredita-se que a forma como Froberg tocava, assim como suas composições, devem ter influenciado Louis Couperin. Encontramos pontos de semelhança em muitos prelúdios.
podem ver que é bem parecido. Agora, as fugas dos prelúdios tripartites de Couperin começam no tom original da peça, se desenvolvem e terminam com um acorde conclusivo na tonalidade principal. Os dois, né? O número 1 e o número 6. Os outros não é assim. Mas é interessante observarmos, no prelúdio 3, em sol menor, Couperin nos dá um belíssimo exemplo de mudança de seção, mesure para não mesure, no meio do compasso, sem finalizar a fuga, semelhantemente às toccatas de Froberg. Porque nas toccatas de Froberg você tem algumas seções em fugato. E aí, no final da fuga, a música vai flexibilizando para você voltar para a parte livre, sempre tudo notado metricamente. Então, eu peguei um trechinho da fuga do prelúdio em sol menor do Louis Couperin e mostrar, você vai seguindo, você vê que a escrita está ainda mesure, mas a flexibilização do tempo já ficou bem grande. Bom, agora a gente está chegando na última parte dessa aula hoje. O estudo de caso que eu fiz na dissertação foi sobre o prelúdio 1 em Ré menor, do Louis Couperin. Mas eu não vou apresentar tudo que foi trabalhado, eu só gostaria de falar um pouquinho sobre como foi feita esse estudo de caso e também mostrar um pouco da partitura. E depois eu vou soltar uma gravação dele e tem a partitura aí da edição do David Moroney no chat, quem quiser acompanhar. Então, no estudo desse prelúdio, foram abordados diversos aspectos da notação não mesure apresentados no decorrer dessa pesquisa. Utilizamos o recurso do baixo cifrado para uma compreensão mais rápida do acorde. Eu vou mostrar aqui. Está aqui. Aqui, olha. O baixo cifrado para uma compreensão mais rápida do acorde. Outro recurso escolhido foi a utilização de um novo pentagrama para verticalizar as harmonias, ou seja, notar os acordes na exata posição em que foram escritos. A seção central, que possui a parte mesure, é uma fuga. Aqui. É uma fuga. Nessa fuga, Louis Couperin demonstra um grande domínio da linguagem contrapontística inspirada no estilo antigo. Aliás, eu gostaria de falar que essa editoração linda aqui foi da Maria Isa Barroso, viu? Que ela fez o prelúdio todo aqui, olha. Aqui tem todos os motivos detalhados, os ornamentos escritos. Foram apontados os diferentes ornamentos encontrados. Encontramos nos prelúdios de Louis Couperin modelos improvisatórios característicos que se apresentam em grande parte das vezes com cascade, longos trinados e passagens. Esses modelos podem também, por vezes, se copiar, como podemos observar no decorrer deste capítulo. Outro aspecto abordado foi a figuração melódica. Percebemos que nos prelúdios de Louis Couperin encontramos modelos improvisatórios que se apresentam com frequência. Talvez o fato de se imitarem em outras vozes indique que se tornaram motivos, apesar de tradicionalmente considerarmos motivo um fragmento com ritmo e intervalos definidos. Aí aqui, então aqui está a execução do prelúdio.
Pronto! Ai, gente, eu fiquei pensando, Parabéns, que lindeza! será que eu tinha? É porque a gente queria ir mudando a partitura para vocês irem seguindo, mas acontece que não dava. Se eu mudasse a partitura, ia parar o vídeo, o Lindo, áudio, né? Cissa, lindo, lindo, viu? Parabéns, excelente trabalho, a apresentação ficou lindíssima, você toca super bem e ficou muito bom, Ao parabéns. grande. Não, mas eu fui cronometrando aqui, olha, são 5h20 Ainda deu agora. para cronometrar, olha, estava muito Não, sossegada. não. Eu olhava, enquanto estava tocando os maiores assim, eu olhava o relógio. Cissa, alguém Oi, já quer fazer alguma pergunta aí? Pode ficar à vontade, gente. se puder responder, né, gente? Sim. Boa tarde, professora. Oi, Luiz. Tudo bem?
Parabéns pelo trabalho, fantástico. Eu gosto Obrigada. muito desses prelúdios. Eu estou começando a tocar um primeiro agora. E tem um trecho que a senhora falou sobre a velocidade vai depender do afeto e do trecho onde se encontrará, certo? Então, quer Uhum. dizer, além disso, fora isso, tem uns trechos que a gente vai seguir uma certa norma de condução, certo? Para que ele fique. Não sei se eu posso dizer que nem todo mundo vai tocar isso igual, de certa forma. Né? Justamente por causa desse afeto mesmo em si, ou o que leva a essas diferenças? Ó, primeiro você vai ver o afeto do prelúdio, né? Assim, como que ele foi concebido, se é uma coisa assim mais expressiva, se é uma coisa mais agressiva. Quando eu tive o meu primeiro contato com o prelúdio no Mézières, que foi com a Maria de Lourdes, foi no o prelúdio lindíssimo, que eu não pude falar hoje, porque fiquei só restrito ao século XVII, o prelúdio de Rameau. Então, eu lembro que ela falou para mim assim, porque esse prelúdio tem uma particularidade, ele repete. Então, ele tem a parte livre e antes de entrar na parte rápida, ele coloca um ritornello. Então, você repete. E a Maria de Lúcia falou para mim que era uma oportunidade de dar duas interpretações diferentes. Então, foi aquilo que eu falei atrás, que os historiadores, os estudiosos falam que o que varia realmente, o que diferencia é o ritmo que você estabelece para os prelúdios. Mas a velocidade que você vai colocar também influencia. Então, por exemplo, você tem um motivo e você aproxima mais os motivos, você vai ter uma interpretação diferente. Foi o que eu fiz o conselho dela no prelúdio de Rameau. É muito bonito esse prelúdio, vale a pena de trabalhar ele, sabe? Porque você pode fazer de duas formas. Por exemplo, esse prelúdio em Ré menor, eu queria até interromper para falar. Esse prelúdio em Ré menor, ele tem essa parte grande inicial, aí vem a fuga e depois volta para outra parte do mesmo tamanho, livre também. E essa parte, por exemplo, ela já é uma parte que fica bem você fazer uma interpretação assim, onde a velocidade dos eventos se aproximam mais. Então, você dá uma intensidade maior na interpretação. Não sei se foi clara. Não, foi bem claro, obrigado. Gostei Ah, muito. Parabéns, obrigado. obrigada. Hola, yo quería hacer una pregunta y capaz Lourdes me puede ayudar a traducir. Sobre el tema de los temperamentos, para resaltar más las ciertas armonías, ¿mesotónico se puede usar o algún otro tipo? Não, eu não usei o mesotônico, mas fica bonito, né? Mas eu realmente não usei, viu? Mas fica bonito. Ah, bien, Também gracias. ficam lindíssimos na afinação mais baixa, né? 392. 392 fica ótimo. Fica muito bom. Sabe, Cícero, eu lembro uma vez que tu falou da professora Maria de Lourdes, ela estava aqui dando um curso na UFG e eu cheguei a tocar aquele tripartite e eu me lembro que ela falou assim, olha, certamente está bonito, certamente eu faria muita coisa diferente, mas deixa assim porque isso é muito pessoal. Eu não sei se a senhora lembra. Não, eu não lembro. Eu não me lembro. Eu me lembro que você tocou muitas coisas, não foi só esse prelúdio. Existe, Cissa, alguma menção a notas iguais ligadas nesses prelúdios? Pois isso era uma coisa que eu ia comentar, mas ficou só para comentar assim, acabou esquecendo. Assim, as notas iguais ligadas, elas repetem. Não tem nada escrito dizendo que elas repetem, mas é óbvio que elas repetem. Agora, o Lebesgue, que foi assim, gente, eu tenho implicância com o Lebesgue, coitado. O Lebesgue, ele colocou aquelas notas enormes e, pelo visto, elas não repetem de jeito nenhum. E ele ainda fala que é para manter, né?
como se fosse durar aquele tempo todo, aquela ressonância do baixo. Do acorde, né, que você É, citou. mas as notas repetem, sim, no prelúdio no mês. É raro você ver uma mesma nota ligada assim, sabe? Mas quando acontece, você pode repetir, sim. Você Ah, tem que porque ver o eu vi no contexto. Danglebert, desculpa, eu Pode vi no falar. Danglebert que tinha um sol agudo lá, né, que e realmente repetindo e fica muito bom, né? Mas me veio essa pergunta, que eu não tinha pensado nisso, na verdade. Mas quando você tocou e repetiu, aí eu pensei nisso nesse momento. Era nota ligada? Era um sol agudo, tinha lá uns 3 ou 4 ligadas. Tá. É, repete sim. E o Danglebert ainda tem aquela característica, né? Que ele gosta de botar aquelas duas notinhas. Pum, pum. É o charme dele. Gente, eu adoro o Danglebert. Eu acho assim. Oh, Beatriz, posso falar? Claro. que Dona freak tá aí, hein? Cecília, hein? Olha, ontem você precisava ver, eu estava de cachecol aqui. Olha aqui, Ana Cecília, tanta gente está te dando os parabéns pelo chat, mas eu resolvi abrir o microfone porque, nossa, ouvir você falar dos prelúdios, assim, quanta coisa me passou pela cabeça, sabe, pelo coração também, né? Porque foi um momento muito importante e, nossa, eu aprendi demais com você. Na verdade, a gente dialogou o tempo todo, né? Eram os dois colegas, sendo que um estava te puxando para o lado acadêmico e você só se preocupando com a beleza dos prelúdios. E é muito lindo porque a gente perde a conta assim, né, dos anos, né? Foi 2006, né? Então, olha aí quanto tempo. E hoje, para mim, foi muito especial ouvir você falar por conta disso, não só pela nossa amizade, mas por conta disso, assim, né? E eu acho que tem uma coisa, tem um aspecto que é maravilhoso, assim, de ouvir você tocar os prelúdios e ver você falar, porque é uma coisa só. Você, essa música, o cravo, sabe? Nem sempre a gente vê isso. Mas no teu caso, é incrível, é lindo, assim. Não é à toa, você não precisava nem falar que você era apaixonada por essa música, porque isso é tão evidente, né? Então, eu acho que isso é muito bonito da gente ver, né? Então, é assim, quem te ouve fica absolutamente convencido, né, da beleza dessa música, da expressividade. Você se expressa através dessa música, né? Então, isso fica muito, muito claro, é muito bonito da gente ver, é inspirador, é incrível, fantástico. Olha Obrigada. aqui, mas eu tenho uma questão, sabe, que eu queria que você. Eu queria ouvir a tua opinião. Eu nem me lembro se a gente já falou sobre isso, porque a gente já conversou sobre tantas coisas, em tantos momentos, né, tantos anos de convívio, de trabalho e tudo. Mas, sabe, uma questão que sempre me preocupou em relação a esse repertório, né? E eu vou contar um episódio, talvez eu até já tenha te contado. Se eu contei, você me Não, interrompe. mas tem outras pessoas ouvindo. Não, porque eu acho que a gente aqui está num ambiente de cravistas, esse é o repertório que a gente fica viajando, né? É uma coisa assim fantástica, né? Mas a minha questão é justamente a gente tocar esse repertório para um público que não é o público iniciado, um público de cravistas. Aí me lembro de um episódio que me marcou muito, positivo e negativamente, foi um recital do Leonhardt na Vila Médici, em Roma, tocando naquele cravo maravilhoso, e era um recital só de século XVII, de, sei lá, talvez 4 ou 5 suítes enormes, com prelúdios no Miserere, etc. E o público italiano, característico, né, efusivo e amante de ópera e de coisas barulhentas, etc., se perdeu. Então, não conseguia acompanhar o programa impresso e não aplaudiu, né? Então, foi um recital inteiro com uma tensão no ar terrível, porque ele tocando maravilhosamente bem e um recital longuíssimo, e você sentia que o público estava muito distante daquela música. E ele, claro, ele não fazia esforço nenhum em se comunicar com o público nesse sentido, assim, tipo, olha, agora terminou a suíte, pode aplaudir, fazer um gesto, nada, 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 nada. Aí que eu queria que você comentasse, assim, como é que você lida com isso, assim, no Brasil? Porque o Brasil é diferente, mas também
não é tão diferente, a gente não é tão diferente dos italianos. Como é que você tem lidado em tocar esse repertório assim tão distante do século XXI, né? Quando você toca para não cravistas, que é a maior parte das vezes, né? Como é que você lida com isso? Eu não coloco esses prelúdios juntos, não. Eu coloco um prelúdio no máximo. Tem uns mais fáceis, né? Assim como esse do Dangleberg, que é tão curtinho. Esse é um prelúdio, assim, é uma gotinha só, né? De tudo que tem. Mas, de uma forma geral, eu não consigo colocar nenhuma suíte, por exemplo, do Louis Couperin inteira, assim. Eu vou tentando ir mesclando, né? Porque realmente é muito pesado para o público. E a gente faz um concerto, não é para agradar a gente, é para agradar a gente e ao público, né? Então, infelizmente, agora eu fiz um trabalho com um ator, você sabe que eu fiz, com o João Antônio, que a gente juntou prelúdios no Mesurré com textos do Fernando Pessoa. O título ficou Prelúdios e Pessoa. Ficou muito interessante, porque aí eu só toquei os prelúdios e ele ia falando. Mas foi um trabalho assim tão rico para a gente, porque a gente ensaiava mesmo. E eu ia mudando os andamentos, assim, a velocidade das coisas que eu ia tocando, e a gente ia encontrando os lugares. A gente fez aquela poesia linda, Tabacaria, com prelúdio em Ré menor do Dangleberg, que é enorme, né? Então, o João já sabia certinho os lugares que ele ia falar uma palavra. E eu que escolhi os textos, justamente porque eram textos que tinham que combinar com os prelúdios, porque nem tudo combina, né? Às vezes tem umas coisas muito terra, assim, para você colocar num prelúdio no Mesurré, mas foi uma forma da gente conseguir levar esses prelúdios junto com a parte falada. Então, esse aí eu não tenho medo de enfrentar o público tocando lá uns 14 prelúdios. É uma ideia sensacional, maravilhosa, que vocês deviam fazer muito mais, né? Tá aí, eu acho que essa é uma maneira maravilhosa de apresentar essa música. Verdade, claro que eu acompanhei isso, mas agora, quando eu te perguntei, nem me ocorreu, mas é verdade, é uma ideia muito boa mesmo. E tem uma diferença também desse recital tradicional e dessa coisa que a gente está vivendo agora, né, do mundo virtual. E a pessoa entra para assistir com outra predisposição, né? Por exemplo, eu assisti na internet essa semana as variações Goldberg com o teatro no chinês. Uma coisa totalmente etérea, assim, aquela coisa escura, muito. Então, assim, quando você vai para um espetáculo, para um momento desse, você vai se preparar, né? Anteriormente. Diferente de sair de casa, aprontar e ir para o teatro e assistir alguma coisa que você não sabe exatamente o que é. Vou assistir a Ana Cecília tocando, mas não sei qual é o programa, né? Então é um outro mundo de apresentações que a gente está vivendo, né? Uma outra realidade agora. Esse programa que você fez... Desculpe, Beatriz, isso aí, você já trouxe um dado maravilhoso para essa conversa, que é da concentração, né? Porque a concentração no teatro é uma, e nesse mundo que a gente está vivendo é outra, né? Você está aqui, se você apertar um botão, você sai, você desliga e acabou, né? Então, outra situação, outro contexto, né? Não, e a interação das pessoas enquanto o outro está tocando, todo mundo escrevendo, que lindo isso! Eu falo, gente... Eu não consigo fazer esse pedaço, não, de manhã. Eu só queria dizer que eu adorei. Realmente, as explicações, que é um pedacinho, e você tocar isso, que é o pedação, que é o que vale. Eu queria dizer que eu estou muito agradecida. E lembrei de uma coisa, quando você falou de meios se juntarem. Há muitos anos, eu vi a Dorothea Kerr tocou alguma coisa numa igreja, eu acho que era, não sei. E uma bailarina dançou muito, muito esquematicamente. Foi muito bonito, foi muito, como você falou do Fernando Pessoa, que eu posso imaginar. Quer dizer, eu acho que pessoas que falam poesias bem, elas competem
eu acho que das grandes belezas do mundo é o Paulo Altran falando texto, seja texto do século XVIII, que você nem entende as palavras, ou seja, Manuel Bandeira, e eu posso imaginar que o seu foi lindo, e eu lembrei agora que aquela moça dançando era só o corpo dela, não tinha roupa que chamava, não tinha cenário. Como é que era aquilo? Olha, eu estou vendo a minha mão aqui, como aquilo, junto com o que ela tocava, se completava e era bonito. Tanto é que eu acho que 20, 30 anos depois, eu lembro o que foi. Muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Você me deu 1h30 preciosa na minha vida. Ai, que bom, Regina, Realmente. que bom. Realmente. Sempre gostei, toco, Deus sabe como, mas foi enorme prazer ver vocês. Esse último que você tocou? Eu estou emocionada. Eu queria dizer que o Marcelo fez um trabalho fantástico, assim, que a Ana Cecília acabou trabalhando todos os prelúdios do Louis Couperin, d'Anglebert, Lebègue, Jacquet de la Guerre, todo isso. Eu sou suspeita para dizer, né, que está lindo, mas está muito lindo. Você fez a gravação total de todos os prelúdios? Não. Não? Não, Devia. não. Devia. É mesmo? Devia gravar todo. Sim, devia gravar tudo isso. Bom, eu sou suspeita porque eu sou apaixonadíssima também por Louis Couperin, pela música francesa do século XVII, então mas eu acho que você devia gravar isso. Eu lembro sempre Agora de você com aquele começo do Fá maior, sabe? Que você toca aquilo tão bonito, né? Eu faço só o começo. Aquele Fá maior foi o primeiro assim, que eu estudei com a Huguette. Aquele Fá maior foi o primeiro que eu estudei com ela. Não, foi... Maria de Lourdes, eu só queria fazer Sim. queria fazer uma pequena correção. Você foi super gentil comigo, super generosa, mas os louros desse trabalho são da Ana Cecília. Eu só fui um interlocutor, entendeu? Foi o trabalho dela e os louros estão com ela. Aproveitar e fazer uma propaganda. A Maria de Lourdes fez um curso, pena que ela está em Buenos Aires, né? Mas ela fez um curso sobre Prelúdio no Mésuré do Louis Couperin ou de todos, de uma maneira geral, Maria de Lourdes? Os alunos tocaram Louis Couperin. Era sobre Louis Couperin, mas claro que eu abordei também um pouquinho do d'Anglebert, um pouco da Elisabeth Jacquet, mas o foco principal era Louis Couperin. Se trabalhou todos os prelúdios do Louis Couperin. Que maravilha, hein? Parabéns. Foi em 2019, depois veio a pandemia, e aí já... Agora a gente trabalha em casa e tem que ter a tecnologia à altura. Eu ainda não tenho a tecnologia à altura para... Mas você viu o tanto que eu apanhei hoje? A Beatriz ficou me ensinando e eu tive que pedir ajuda para a Shimura. Oh, mas foi ótimo. Eu acho engraçado que a cada semana uma pessoa compra um computador. A Regina ganhou um computador. A Cissa comprou. Eu acho que eu vou fazer uma parceria com uma firma de informática para vender computadores. Gente, Beatriz, Maria de Lourdes, queria te segurar só um minutinho para falar uma coisa para você e Ana Cecília. A Ana Cecília sabe disso porque a gente conversa muito, né? Mas sabe que aqueles pequenos prelúdios no Mésuré que tem no Colin Tilney, aqueles anônimos, né? Sol menor, dó maior, eu tenho feito a experiência, bom, no presencial, né? Alunos muito iniciantes que estão fazendo aqueles minuetos do Rosenhardt, aquelas peças de duas vozes, quando eu sinto falta de uma textura de cravo, a pessoa entender um pouco mais de sonoridade de cravo, eu tenho dado para vários alunos aqueles prelúdios e o resultado é excelente. Para gente que ainda nem tem nível para tocar o François Couperin, mas, sabe, tem funcionado super bem, super bem. Que interessante, né? Interessante essa experiência. Porque, na verdade, a leitura, em termos de notas, não é complexa, né? A dificuldade é
bem outra. Então, Porque, Beatriz, sabe, aquelas peças do Rosenhardt, quer dizer, ali é muito uma textura duas vozes. E aí você trabalha articulação, mas chega um momento, como é que você vai trabalhar sonoridade cravo? Aí o aluno não tem condição de tocar nem o primeiro prelúdio, às vezes, e aí, para fazer aquilo ali são acordes simples, né? Então, né, Cília, a gente conversou sobre isso, né? Tem uns prelúdios ali que dá para a gente usar. E esse prelúdio do D'Anglebert em Dó maior também, que eu fiz o vídeo, ele também é um prelúdio que eu dou no começo para os alunos, porque ele é mais simples um pouco. E é uma pérola, né? É lindo demais. Na minha adolescência, eu tive acesso a uma gravação de Roberto de Regina. Ele gravou umas peças de Chopin, não lembro quais. E eu cheguei a emprestar para o meu professor de música, porque ele gostava muito do cravo, né? E ele disse assim que achou o som muito bonito, gostou bastante, mas ele sentia que ele não sentia diferença entre uma peça e outra, né? Ele achava que era tudo igual. Eu vi o Fagerland comentando sobre isso. Eu achava que seria interessante assim de alternar, né, os timbres do cravo, porque tem cravos, né, tem dois teclados, tem outros sons, né? Eu acho que para a pessoa que não está convivendo assim mais proximamente do cravo, pode talvez passar essa impressão. Apesar de que o Roberto Regina ele consegue ter os discos dele de uma forma bem variada, as peças, né? Ele não fica naquele mesmo repertório assim, que fica chato para a pessoa que não conhece. Mas não especificamente do Roberto de Regina, mas, por exemplo, a gente tem uma série de gravações antigas do cravo que afastam um novo ouvinte do cravo, porque o som é ruim, né? E a qualidade sonora é ruim, aquilo afasta a pessoa. Nossa, esse instrumento... Porque o cravo é difícil de gravar, né? Não estou falando do Roberto de Regina, não, porque até que eu acho que os discos dele são bem legais, né? Mas tem muito disco que, nossa mãe, a pessoa bota aquilo e não... Eu mesmo não aguento aquele som assim. Eu tinha implicância com cravo antigamente, acredita, gente? Achava aquele som assim esquisito. A gente também começa a gostar de um tipo de som quando a gente vai se acostumando a ele, né? Não é fácil você gostar de uma coisa nova sem escutar aquilo várias vezes, entender aquilo e passar a absorver aquilo, né? Eu acho que o som do cravo, para muita gente ainda, é esquisito mesmo. Eu entendo Gente, isso. deixa eu entrar na conversa, ele me citou, o Desidério, você provavelmente está se referindo a gravações do François Couperin com Roberto e Regina, porque o Roberto e Regina, se tem um repertório que ele não gosta, é Louis Couperin. Então, provavelmente é François Couperin. E um pouco nisso que a Beatriz está falando, o grande problema é quando a pessoa vai ouvir cravo querendo ouvir piano. Aí, obviamente, não dá certo, porque se ela quer ouvir piano, então é melhor ouvir logo um piano, né? Então, quer dizer, justamente o cravo é outro instrumento, ponto. Então, como qualquer outro instrumento, quer dizer, se você gosta de tuba e vai ouvir flauta, então quer dizer, a questão do cravo, sendo um instrumento assim muito pouco familiar para muita gente, você precisa mergulhar naquele mundo, né? E nem todo mundo está disposto a mergulhar naquele mundo, né? E no caso de a pessoa que é muito ligada a piano, você mergulhar no mundo do cravo querendo ouvir grandes crescendos e diminuendos e etc, e ligaduras e pedais, você está no instrumento errado, né? Talvez esse tenha sido a questão da pessoa que você comentou. E tem um detalhe também, né, Marcelo? O instrumento cravo é um instrumento muito incrível ao vivo. Ele é um instrumento muito intimista. Foi o que me cativou no cravo, quando eu comecei a experimentar o cravo da escola de música. Então, eu acho que as gravações elas mostram um cravo que não é o cravo que você escuta ao vivo. Eles mostram um som mais majestoso, mais imponente, quando o cravo é muito intimista, ele vai lá no fundo da alma da gente, né? A gente é apaixonado pelo cravo. Tem uma outra coisa, né, Ana Cília? O cravo ao vivo, ele te obriga
a você entrar naquele mundo, porque é um volume que a gente se assusta no início. Você vai no recital de cravo, mesmo num lugar que tem uma acústica maravilhosa, um lugar pequeno e tal, você precisa acostumar seu ouvido, né? E aí, tanto é que no início do recital, a tua impressão do volume é uma, e no final do recital parece que o cravo vira uma orquestra sinfônica, quer dizer. Então, esse é um dos atrativos de você ouvir cravo ao vivo, né? Você deixar esse mundo de poluição sonora absurda lá do lado de fora e você se concentrar, você se mergulhar, né, nesse outro mundo, né? Isso com gravação, obviamente, isso se perde, né? Assim, a pergunta de amigão e uma pergunta provocativa. Você lembra que quando a gente estava conversando sobre a tua dissertação, um dos caminhos possíveis teria sido você fazer um manual para um aluno a respeito de como lidar, ou mesmo para professores, como lidar com o prelúdio no Mésurré? Será que isso não seria um trabalho? Eu não vejo outra pessoa fazendo isso, a não ser você. Você não encararia um trabalho desses, não? Até que essa apresentação, ela ficou bem didática nesse sentido, né? De você explicar, porque o reconhecimento dos ornamentos ajuda muito a interpretação, né? Eu acho que a gente conversou sobre isso justamente quando estava também na análise harmônica, lembra? Quando estava fazendo aquela compreensão vertical das harmonias e tudo mais. Né? Eu me lembrei de um dia que a gente conversou sobre isso. Você quase... Não, acho que você não estava convencida dessa ideia, não, mas... Você lembra disso que a gente falou? Mais ou menos. Olha, já teve 2 ideias de serviço para a senhora, né? Gravar a obra completa de Lico Perrin e essa Só proposta isso, né, do Beatriz? Marcelo. Meu, depois desse computador que você comprou ontem, acabou. Olha, o Louis Couperin vai ser difícil, viu? Agora o Danglebert já acendeu aqui enquanto a gente estava conversando. Eu falei, gente, são só 4 prelúdios, né? Não, que tem que gravar tudo, porque você toca muito lindo isso. Mas é porque eles todos juntos, assim, perde a beleza, sabe? A gente tem que ir botando, assim, um aqui, outro ali, né? Porque emendar com alguma outra coisa, né? Que combine a tonalidade. Obrigada, Cissa. Obrigada, Bia. Obrigada por esse projeto lindo. Obrigada a vocês aí, gente. Um abraço, morrendo de saudade. Muito. Saudade da Semana do Cravo ao vivo, né? É. Pois é.